Bom dia, está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia, você, telespectador da Band Nordeste. Programa de hoje, mais um tema com o especialista em comportamento do consumidor, Roberto James. Vamos falar sobre delivery. Será que funciona para todo mundo? Vamos ver se essa reinvenção na pandemia realmente conseguiu aí atingir todos os segmentos. Band Entrevista está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista, a gente já está aqui na nossa plataforma virtual com o Roberto James. Mais um tema aqui para a gente nesse início de semana aqui no Band Entrevista. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Roberto. Hoje vamos abordar um tema que tem assolado aí todos os debates, né? E o comércio, né? Como é que fica? Qual é a saída para o comércio nesse momento? Roberto, eu tenho escutado de muitos empresários, principalmente da área de restaurantes, que o delivery funciona, é bom, mas atinge uma camada pequena em relação à venda presencial que acontecia naturalmente antes da pandemia. Isso é verdade ou isso é apenas uma forma de reclamar que não está vendendo o que vendia antes? Olha, é plena verdade. Todas as pesquisas demonstram, Roberto, que o cardápio do restaurante, né, o estar no restaurante, ele possibilita um consumo maior. A última pesquisa que foi feita foi pela uma empresa a Mobile, né, que cuida dessas questões dos aplicativos. Ela disse que a perda de receita ela varia de 37% a 50%, né, quando se trata do delivery. O delivery tem uma tradicional dificuldade de se mandar os pratos da forma como o consumidor pode enxergar lá dentro do restaurante, e que com isso reduz-se muito, né, a venda do comerciante, no caso de restaurantes. Roberto, e nos outros segmentos, sem ser restaurante, tem um retorno maior quando a gente fala aí de lojas de roupas, de eletro? As pessoas, antes da pandemia, já estavam mais acostumadas a fazer suas compras em sites, em receber. Com a pandemia, isso aumentou? Olha, aumentou muito. Uma reportagem aqui do Globo disse que 67% dos brasileiros já admitem que estão comprando outros produtos que não sejam alimentos ou medicamentos pelo delivery, né? O delivery não é uma palavra exclusiva dos restaurantes, não. É isso que o comerciante precisa entender. O que a gente vê nas redes sociais é que as empresas estão tentando se reinventar, e elas têm que buscar o consumidor, mostrando o seu produto, né, buscando a comunicação através de WhatsApp, Instagram, Facebook, ou seja, de diversas formas. A gente viu aqui na Páscoa lojas de shopping fazendo delivery, ou seja, drive-thru, na verdade, né, o que foi muito interessante, ou seja, você dentro do carro, eles tinham lá um cardápiozinho rápido de alguns itens para a Páscoa, e foi muito interessante essa experiência. O comércio tem que se reinventar. Infelizmente, nem todos estão conseguindo, viu, Rodrigo? Roberto, mas a gente fala do crescimento da venda via e-commerce, mas a gente fica olhando, por exemplo, como muita gente não está saindo de casa, o consumo, por exemplo, de roupa, possivelmente diminuiu. Verdade. O único segmento que tem conseguido se destacar nesse meio é o segmento esportivo, né? Eu podia apurar aqui em algumas pesquisas feitas que o segmento esportivo de vestuário teve um desenvolvimento, ou seja, uma perda de receita menor. Porém, todas as empresas, todas as lojas estão popularmente, como a gente pode falar, comendo tocha para poder vender. Porque as pessoas estão saindo, na verdade, né? Então, por que se eu tenho, minha renda está diminuindo, né, comércio fechado, por que eu vou usar roupas, comprar roupas novas? E o próprio sair de casa, né, ou seja, ir para a loja, experimentar, que é uma coisa, é uma atitude inerente do consumidor no processo de escolha, né, e o prazer do consumo, ele não tem esse processo quando se trata de uma compra delivery, no caso de essas pessoas, vestiário. Roberto, estão trocando a roupa por eletrodoméstico, por exemplo? Olha, eu não posso afirmar exatamente se existe essa troca, porém a venda de eletrônicos não tem o que reclamar, viu, Roberto?
Os números são bastante positivos aqui. A CNILS lançou uma pesquisa na semana passada de que realmente houve um aumento aí, porém relacionado à pandemia, né? Os números, se a gente for relacionar pré-pandemia, houve uma diminuição no crescimento do comércio eletrônico do que havia ocorrendo do ano de 2018 para 2019. Com esse crescimento, Roberto, nos restaurantes, que agora se investe mais em delivery, das roupas, eletros que estão mais com e-commerce mais intenso, a gente pode dizer também que teve, então, um aumento de empregos e de geração de emprego nesse segmento de motoboy, de transportadora, de entregas? Olha, houve sim. Houve, na verdade, não geração de emprego porque os aplicativos de entrega não trabalham com carteira assinada. Apesar de que existe uma movimentação muito grande, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, em relação a isso. A Espanha saiu na frente recentemente e adotou que todos os entregadores por aplicativos têm que ter o que a gente chamaria aqui de carteira assinada, né? Tem que ter os direitos trabalhistas. A Califórnia está bem avançada nisso e a Amazon, que tem um tipo de serviço parecido como esse nos Estados Unidos, comunicou que vai fazer a contratação dessas pessoas. Então, essa onda pode chegar aqui no Brasil, o que pode favorecer por um lado e dificultar por outro. O grande problema dessa questão das entregas é que aumentou o serviço de entregas, porém ainda não está conseguindo fazer com que os restaurantes e as lojas consigam ter um faturamento parecido com o Open Doors, né, com as lojas abertas, com as portas abertas. Porém, aquelas empresas que saíram antes, que se prepararam antes, que já estavam investindo no delivery, essas estão na frente, que é o caso de vários restaurantes renomados aqui em Natal e no Rio Grande do Norte. Roberto, o serviço de delivery aqui em Natal atende apenas a classe média e os mais abastados, ou atende também quem mora na periferia, que tem menos condições? Olha, é uma pergunta muito interessante, Roberto, porque recentemente o McDonald's, que nunca se envolveu com essa questão de delivery, agora lançou no seu próprio aplicativo uma plataforma oferecendo preços com descontos para fazer a entrega de delivery. Então, isso demonstra que o raio de atuação ele chega em todos os lados. É claro e evidente que, dependendo da renda, você vai ter um restaurante de um valor menor, né, de uma abertura melhor. Se você olhar todos os aplicativos, entre Rappi, iFood, Uber Eats, todos eles têm cachorro-quentes, têm lanches rápidos, pastéis, comidas que têm um valor agregado menor e, por isso, é mais acessível, né? Além de diversas promoções de taxas, diversas promoções na área de entrega. Além disso, também o takeaway, né, que o pessoal fala, que você vai lá e pega e retira o lanche. Então, de fato, hoje está muito mais acessível, apesar de que a classe média e a classe alta são os que mais utilizam em termos de valores monetários. Roberto, voltando na questão dos restaurantes, você falava agora que grandes restaurantes tinham se preparado, estavam vendendo mais pelo delivery. Na edição do decreto mais rígido do lockdown, o primeiro, que terminou dia 2, foi até o dia 4 desse mês, a gente viu grandes restaurantes fechando, mas fechando mesmo, optando por não fazer nem a entrega via delivery. A que você atribui essa atitude? Olha, a entrega delivery, ela exige uma expertise muito profissional do restaurante. Então você tem que adaptar o cardápio, você tem que adaptar os vasilhames de entrega, né? Você não consegue fazer da mesma forma que você faz. Por exemplo, um restaurante que o forte dele é o self-service, ou seja, aquela comida ali pronta que você vai, retira e coloca na balança, esse aí vai ter uma dificuldade muito grande de colocar no delivery pratos prontos, onde o consumidor vai ter que escolher alguma coisa exatamente padronizada para que ele consiga entregar em tempo hábil e consiga receber. Né? Nós temos um grande restaurante de Natal que já fez uma preparação já para entrar nessa área, como um acréscimo no seu faturamento. Ele fez um estudo muito completo sobre as embalagens, sobre a forma de entrega, contratou uma empresa exclusiva de entrega para não depender de aplicativos ou de terceiros para essa entrega. Então,
realmente os grandes restaurantes que sempre focaram nessa questão da experiência do consumidor e que focaram na questão de uma comida diversificada através de self-service, sentiu aí mais pesado essa questão do delivery. Mas, Roberto, as pequenas empresas vão conseguir sobreviver só com delivery? Olha, pelas contas e pelas pesquisas, não. Eu vi aí um empenho muito grande do Sebrae. O Sebrae está disponibilizando aí diversas plataformas para auxiliar o pequeno e o médio empreendedor, porque a situação está difícil. Aqueles que já tinham em sua carteira algo acima de 30%, 40% de delivery, eles conseguem um mínimo aí pagar algumas contas. Mas para que esses pequenos e médios empresários consigam pelo menos não fechar as portas e ter algum reinvestimento, eles precisam de pelo menos 50% do faturamento dele, que ele precisa para o restaurante abrir, ele precisa ter em delivery. Então, assim, a gente vai ter aí alguns fechamentos. Já existe assim, uma certa abertura, né, através do governo do estado, porém, se a gente não tiver uma vacinação em massa, chegando perto da casa dos 40 anos aí, eu acredito que muitos desses empresários não vão conseguir sobreviver. Ô, Roberto, o lado positivo do delivery a gente já falou, agora o negativo. Às vezes as empresas, elas chegam com o produto amarrotado, ou a embalagem com o alimento virado, enfim, a falta de cuidado desses entregadores terminam prejudicando o restaurante, ou a loja, ou a empresa, que não tem culpa, porque às vezes é uma alta velocidade, são manobras, é o excesso que aquele entregador coloca ali dentro. Como controlar isso? Verdade, olha, e entre as reclamações o produto chega frio, às vezes o entregador quer levar 2, 3 encomendas para poder compensar uma viagem, né, de entregas, e ele acaba prejudicando aí o nome do restaurante. O restaurante em si não tem que trabalhar de alguma forma essa questão de conscientização dos aplicativos e dos restaurantes, porque eles precisam disso. Os aplicativos cobram taxas absurdas dos restaurantes, então eles têm que fazer algum trabalho em relação a isso. No mais, as reclamações são produto chegando frio, produto trocado, os aplicativos não atendem algumas alterações que as pessoas pedem, como num sanduíche retirar cebola, retirar um molho. Então, essas são os campeões de reclamações. No mais, hoje se trata de uma das formas mais seguras de você pedir comidas, evitando aglomeração, né, tendo todo o cuidado na hora do recebimento. Algumas empresas surpreendem, eu utilizo muito, até mesmo para testar, eu utilizo todo e qualquer aplicativo de entrega e diversos restaurantes para poder experimentar, e vejo diferenças incríveis de uma pizzaria daqui em Natal que entrega todo embaladinho no saco plástico, todo fechado, Roberto, e você sente uma confiança maior. a gente quer agradecer sua participação mais uma vez e deixar para que você coloque suas mídias aí à disposição do nosso público. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Roberto, pelo espaço. E olha, canal da RJ no YouTube e no Instagram, tem muito conteúdo lá para vocês. E até semana que vem, se Deus quiser, como assunto da semana. Obrigado, Roberto, pela sua participação. Nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 6h45 da manhã, Roberto. Bom dia, até lá. A gente volta na próxima edição.